Gustavo. Fala aí, Gustavo Firmo. Na aula de SPE com SCP ficou claro que a SCP investidora tem que ficar no meio da operação entre a sócia ostensiva e a SPE, onde ocorrerá a obra. No caso de SCP investidora. Legal, porque lá naquele webinário em que eu falo das duas estruturas conjugadas, tu pode ter as duas coisas, né? Você pode ter a SCP em cima da SPE e você pode ter a SPE em cima da SCP. A gente tem as duas configurações como possíveis, né? Mas aqui tu tá falando da SCP como investidora, então a SCP tem que ficar em cima, perfeito. Na sócia ostensiva, irá aparecer no balanço como investimentos. Exatamente, a SCP ela vai operar como uma holding, entre aspas aí, né? Esses aportes devem ser contabilizados primeiramente na SCP e depois na SPE. Na prática, o dinheiro vai sair direto do ostensivo e vai direto para a SPE. Sim, porque o que acontece? Pensa comigo o seguinte, você vai ter uma empresa, uma limitada, né, uma PJ, uma incorporadora, que é quem vai ser a sócia ostensiva da SCP. Onde é que fica o dinheiro da SCP? Numa conta bancária, que é no nome no CNPJ do ostensivo. Se essa SCP for bem organizada, esse dinheiro fica numa conta bancária separada. Se ela não for tão organizada assim, fica na conta bancária do próprio ostensivo. Vamos imaginar o seguinte, uma SCP que não tem uma conta bancária específica para operar essa SCP. Como é que eu sugiro que seja contabilizado? Você vai ter a conta do Itaú que aparece no balanço do ostensivo e aparece também no balanço da SCP. Eu vou contabilizar essa integralização. Então, assim, o sócio ostensivo ele tá fazendo investimento na SCP. Ele vai debitar investimento no ativo não circulante que ele investe naquela SCP a crédito do banco. Na contabilidade da SCP vai ter o débito do banco a crédito do patrimônio especial por investimento daquele sócio ostensivo. Só que o dinheiro não saiu da conta bancária. Só que esse dinheiro ele vai ficar como uma espécie de um split. Ele vai ficar separado. Você vai ter parte do saldo na demonstração individual do ostensivo, parte do saldo na demonstração individual da SCP. Eu já falei isso em outros encontros, né? Eu tenho certeza disso. Mas repetindo aqui, quando você apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, afinal de contas, o ostensivo é um controlador da SCP em 99,9% dos casos, então ali você vai ver o saldo inteiro. E aí nas notas explicativas, nas demonstrações individuais do ostensivo e da SCP, você indica isso, beleza? Ok, tenho isso feito. O dinheiro é da SCP, contabilizado na SCP, e a SCP vai investir na SPE. Portanto, olha só como é que se repete a história. A SCP investiu o dinheiro dela. Então ela debita investimento no ativo não circulante, investimento na SPE, credita banco. E a SPE, ao receber esse investimento, debita banco e credita o PL. Nesse caso, capital social, beleza? Agora, posso ser franco, Gustavo? Não economizem em mixaria. Abram conta separado, tá? Os casos mais cabeludos que eu já vi de discussão entre sócio ostensivo e sócio participante quando dá merda dentro da SCP foram para perícia contábil judicial justamente por isso, que não tinha conta bancária separada, tinha mistura de caixa, não tinha prestação de contas regular. Cara, façam isso, tá? Façam isso porque é muito fácil perder o controle. Quando tá tudo bem, todo mundo adora. Quando dá problema, farinha pouca, meu pirão primeiro. Bom? Isso aí, Juliano. Tô contigo, é isso aí. Abre separado porque eles bagunçam tudo. E bagunçam mesmo. E a gente só percebe essa bagunça fazendo, né? Fedendo, dando cheiro, quando o problema já degringolou. Já tá bagunçado. IPO financeiro neles. Dentro da FCI, vocês têm aula da parte financeira com a Keila, né? Pô, sabe tudo dessa parte financeira. Pra quem é da tropa, a Keila tá lá dentro com a gente, trocando ideia, batendo papo, interagindo. Tem encontros, muitas vezes, em que ela é a convidada. O IPO financeiro específico para atividade imobiliária é um baita produto. Tanto o operacional, quanto aquele mais estratégico, com relatórios financeiros e tal, quanto até um produto mais premium, como viabilidade de empreendimento. Então, ó, tem ouro aí, galera.